Oi, turma, tudo bem com vocês? Bom, vamos para mais uma aula da semana, né? Nós vamos falar um pouco das características das angiospermas, tá bom? Essa telinha aqui eu já havia colocado para vocês antes, que são as características das plantas, né? Da classificação das plantas. Então, eu havia falado para vocês que existem características aí de dois tipos. As plantas são classificadas em dois tipos, vascular e avascular. No caso avascular, são 100 vasos condutores. É o exemplo dos musgos, né? Chamados de briófitas. Elas não apresentam vasos condutores, nem flores, nem frutos. Já nas plantas vasculares com vasos condutores, elas vão se subdividir em grupos de sem sementes e sem sementes. Sem sementes e com sementes. Sem semente vai ser as samambaias, tá? Elas são plantas que não apresentam flores, nem frutos, nem sementes, ok? Mas elas vão possuir esporos atrás dela para poder favorecer a proliferação delas. Já as plantas com sementes, elas vão distribuir ou estar relacionada com plantas com frutos e plantas, no caso, sem frutos, tá? As plantas com frutos são as angiospermas que nós vamos estudar hoje. De forma geral, ela apresenta vasos condutores, tem flores e frutos. Compreende a maioria das plantas, no caso, né, que tem frutos. Já os sem frutos, as gimnospermas. Essas gimnospermas, é o caso do pinheiro, apresenta vasos condutores e sementes nuas, mas sem frutos, tá? No caso que uma planta completa é o grupo das angiospermas que nós vamos estudar agora. Então, as angiospermas aí, anjo significa, em grego, vaso, né? Esperma, sementes. Então, são plantas que têm semente protegida por frutos. Então, vejamos os exemplos aí. Nós temos a raiz, né? Que é a parte de sustentação da planta, né? Por meio dela ocorre a fixação, na verdade, e por meio dela ocorre também a transferência, juntamente com o caule, né, que é de sustentação, a transferência de nutrientes pelos vasos condutores aí, que nós chamamos de xilema e floema. Nós temos as folhas que fazem o processo de fotossíntese, as flores que vão ajudar na proliferação, né, e no surgimento dos frutos, ok? Lembrando que as flores, aqui nós vamos ver que as flores elas podem ser hermafroditas ou não, tá bom? Quando que ela vai ser hermafrodita? Nós vamos ver mais à frente o exemplo. Então, as angiospermas, assim como as gimnospermas, são plantas esporofíticas. Então, elas desenvolvem sementes. Já as angiospermas, as sementes são protegidas no interior de uma estrutura especial que é o fruto. Então, eu destaquei uma parte importante aí para vocês, que as sementes de frutos são formadas a partir das flores, né? Eu já havia comentado após a fecundação. Então, também vale destacar a questão aí de vasos condutores de seiva, né? Que eu falei para vocês. Entre as angiospermas, nós temos grande porte, né? Nesse caso, as arborescentes, que são as figueiras, seringueiras, e outros tipos de plantas. Durante o crescimento e desenvolvimento, essas gimnospermas parecem maior tempo em estágio vegetativo. Então, ela apresenta apenas folhas, caules de raiz em determinadas épocas. E em outras vão aparecer flores, né? Caracterizando o estágio. Então, em questão, em relação às flores, elas podem ser unissexuais, quando apresentam somente um sistema reprodutor. Então, tem plantas que vai apresentar só o sistema reprodutor masculino e tem planta que vai ter somente reprodutor feminino. No caso de as flores, elas podem ser masculinas, quando desenvolvem apenas o entroceu,
que é o chamado estrutura, né, reprodutiva masculina, ou feminina quando desenvolve apenas gineceu, que é o sistema reprodutor feminino. Entre a maioria das flores, os angiospermas é hermafrodita, como falei para vocês, apresenta dois sistemas reprodutores. Vejamos um exemplo aqui embaixo. Essa planta aqui, ela possui tanto a estrutura reprodutiva feminina quanto a masculina. Como que eu sei disso? Bom, eu tenho aqui dentro, nessa imagem interna aqui, onde está escrito estigma, toda essa parte aqui que está sendo destacada ao lado aqui, ela é da estrutura reprodutora feminina. Bom, essa estrutura, ela tem uma estrutura chamada gineceu, que tem três partes principais: estigma, estilete e ovário. O estigma, que nós vamos ver daqui a pouco a característica ao lado, tem determinada função. Estilete também, ovário, onde o óvulo se desenvolve. Já a parte masculina, ela é chamada de androceu, tá bem em cima aqui. Ela tem uma partezinha chamada antera, onde que geralmente a gente vê os pólens, o filete, que é tipo uma hastezinha dela, ok? Ao redor da flor, dessa estrutura masculina e feminina, nós temos as pétalas, nós temos as sépalas, que são tipo umas folhas modificadas, o receptáculo e o pedúnculo, ok? Então, vamos às características. Apresentam grande diversidade de cores, tamanhos e formas e muito importante para a atração de insetos, pássaros e morcegos, que atuam como agentes polinizadores. Então, as plantas, elas geralmente têm alguma característica para atrair os agentes polinizadores. São eles que vão dispersar, né, o pólen, transferir de uma folha para outra, para que ocorra a fecundação. A atração dos agentes polinizadores é a presença do néctar, né? É para alimentar os polinizadores. Então, eles vão, não com o objetivo de transportar esse pólen, mas sim para se alimentar. Mas durante esse processo, ele acaba levando pólen para outras flores da mesma espécie. Com o desenvolvimento das flores, houve o aparecimento da estrutura denominada ovário, onde ocorre a fecundação, transforma-se assim em fruta. Então, é dentro do ovário que vai haver a transformação do fruto. E assim as angiospermas passam a ter uma excelente proteção às sementes. Então, nas angiospermas nós podemos encontrar o pedúnculo, que eu já falei para vocês, que é a sustentação, receptáculo que fixa, né, a cálice, corola, androceu, e a cálice é um conjunto de sépalas e, no caso, a corola é o conjunto, né? Aqui não aparece, mas é o conjunto de pétalas, folhas modificadas, que muitas vezes tem odor para atrair os polinizadores. O androceu, que nós já comentamos, que é o sistema reprodutor masculino, onde é feito a reunião aí dos estames. Esses estames têm uma haste, né? Que é denominada filete, e uma região chamada antera, que delimita o filete, onde se formam os grãos de pólen. O gineceu ao lado, que eu expliquei para vocês, que é o sistema reprodutor feminino, é formado pela reunião de pistilo ou carpelo. Um pistilo é composto por estigma, estilete e ovário. E o estigma é o local onde a aderência dos grãos pode se apresentar de diversas formas. O estilete é um tubo, né, que eu falei para vocês, e o ovário é uma dilatação na base do estilete, onde se desenvolvem os óvulos, ok? Bom, e os frutos? Os frutos eu peguei como exemplo o abacate. O abacate dá para ver certinho aí como que é feita, são as camadas do fruto. Então, nós temos a camada total, que é chamada de pericarpo, que nós chamamos de pericarpo. Na partezinha de fora aqui, nós chamamos de epicarpo. A mesocarpo é a parte carnuda aqui.
e o endocarpo é aquela camadinha que tem, que protege a semente, tá? Bom, pessoal, é isso que eu tinha que falar para vocês. Aqui eu coloquei um breve resumo para vocês o que seria pericarpo, que é dividido em 3 camadas: epicarpo, mesocarpo e endocarpo. O epicarpo é a camada mais externa do fruto, né? Onde tem o tecido epidérmico. Mesocarpo é a parte interna, né? É muito variável. E endocarpo é a parte interna, que é formado por tecido interno pericárpico, tá? Mas de forma geral é isso, tá bom? Bom, qualquer dúvida estou à disposição, tá? Aí vocês façam as questões aí que foi proposta para essa semana, tá bom? Muito obrigada e bons estudos.